lá, Salmo 34, versículo 1, fala assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações através da tua palavra, Senhor, porque o Senhor que conhece os corações, Pai, as vidas, as ovelhas, elas pertencem a ti, Senhor. Eu me coloco Deus, com o meu coração, a minha vida, Deus, como um canal para Deus ser usado pelo Senhor, para que o Senhor fale também, Deus, para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então a gente já vê logo nos 3 primeiros versículos, a gente já vê um coração o quê? Adorador. Um coração que louvarei o Senhor o quê? Quando tiver tudo bem? Não, quando? Em todo tempo. A gente às vezes canta assim, né? Como tem uma canção de Davi, né? Se o Espírito de Deus como é que é? Se move em mim, eu, o rei Davi. Aí quando eu imagino Davi, para ele aqui a gente vê que era literal isso aí, é uma verdade na vida de Davi. Aí a gente pergunta, será que isso é uma verdade em nossas vidas? Será que a gente louva de verdade, né, quando tem dificuldades, quando tem a pressão, as lutas? Porque Davi, se você imaginar que Davi está escrevendo esse Salmo 34 aqui, uma tremenda de uma perseguição, de uma tremenda luta, porque parece que o espírito de morte estava atrás dele, que Saul queria matar Davi. Então ele escreve isso aí, olha, em todo tempo. Senhor, mesmo nesse momento de perseguição, eu te louvarei. Mesmo no momento das dificuldades, eu te louvarei. Vai estar contínuo, isso não vai me afetar. Você imagina isso? Será que a gente já olhando, comparando, porque Deus sonda os nossos corações, Deus conhece o teu coração. Fala para o teu irmão, eu não gosto nem muito dessas coisas, mas fala para o teu irmão assim, ó, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração muito bem. Ele conhece. Olha, eu gosto daquele texto que Abacuque, né? Abacuque 3,17, é um texto que muita gente tem memorizado, mas ele fala assim, ó, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, meu irmão, para muita gente já começava a murmuração, né? Mas aqui o profeta ele vai falar assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Uau! Né? Imagina, tudo dando errado, eu ainda vou louvar ao Senhor. Você imagina isso? Tem que ter muita intimidade com Deus. Saber que pode estar tudo dando errado, mas eu vou continuar louvando a Deus. Isso o inimigo não pode roubar da minha vida, o inimigo não pode roubar da sua vida o momento de adoração, não somente nos momentos bons, mas nos momentos difíceis das nossas vidas. Não é fácil, mas devemos ser como Davi, adoradores. Adoradores. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, versículo 22, ele vai relatar algo aqui de Davi. A gente sabe que o rei Davi, quem ungiu o rei Davi foi o profeta Samuel. Lembra? Samuel foi o último juiz. Depois aí o povo começou a reclamar com Deus, que queria ser igual às outras nações, e eles pediram um rei para eles, e Deus queria ser rei na vida deles, mas eles quiseram um rei igualzinho, para ser igual às outras nações. E vão lá e o profeta unge Saul, né? E Saul começa bem, começa caminhando na bênção, mas o coração dele começa a se rebelar contra Deus, e Deus reprova o coração de Saul. E Deus fala, já tenho preparado outro para o lugar, para o reino de Israel, né? Um homem que vai ser segundo o coração de Deus. Aí Paulo vai falar aqui, ó, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem
segundo o meu coração, Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha só, gente, um coração o quê? Obediente. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Lembra da história do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente, Jesus é da linhagem de Davi, do rei Davi. Olha como é que era o coração desse homem, o coração obediente a Deus. Um coração obediente. A gente vai ler todo o Salmo 34 e a gente vai vendo aos pouquinhos o que está dentro de cada parte do Salmo 34 no coração de Davi. Mas antes, a gente vê que Deus leva a gente para um deserto. Você sabia disso? Que a gente imagina, o rei Davi foi ungido, já foi logo ser rei de Israel? Quem conhece bem da palavra sabe que não. Porque ser provado o seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, não sei se o irmão vai colocar aí, fala que Deus leva para o deserto para saber, né, se tá, o que tem dentro do coração. Né, e vai ser espremido ali, porque o suco só sai se for espremido. Né? Enquanto está tudo bem, não é espremido, é muito fácil. Mas quando vem a pressão, vem as aflições, porque Jesus falou que íamos ter aflições mesmo. Então, aqui esse texto fala que, olha... Cadê? Já botou? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E não foi diferente com a vida de Davi. Davi também passou por muitas aflições. Todo mundo fala, a gente canta, né? Quero dançar como Davi, quero ser como o rei Davi, quero ser como o coração de Davi. Mas quando fala que Davi passou pelo deserto, essa parte de ser tratado pelo Senhor, de ser trabalhado pelo Senhor, de ser moldado pelo Senhor, essa parte vamos pular, pastor. Ninguém quer passar por isso. Mas Deus, eu falo que Deus prepara. Olha o que o Tiago fala aqui, olha. Meus irmãos, considerem, Tiago capítulo 1, versículo 22, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Uau! Considerem como motivo de grande alegria. Olha só, gente, parece... Pastor, alegria por passar por lutas? Não quero. Mas tem um propósito com todas essas coisas. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considere motivos de grande alegria. A gente podia até cantar aquela canção, estou passando pela luta, pelas provas, né? Como é que é? Dando glória a Deus. Eu não sou bom cantando, não. Se ficar, daqui a pouco vocês vão deixar eu cantar, sou igual o pastor Márcio, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Será que isso é verdade em nossas vidas? Será que é verdade? Estou passando, pisa no seu pé, aí a boca vai falar do que o coração está cheio. O que sai da sua boca? Oh, glória a Deus, estou passando pela luta, estou louvando a Deus. Aleluia! Ou não? Deus está trabalhando no seu coração. Deus trabalhando no seu coração. Versículo 12 do mesmo texto de Tiago 1, ele fala assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, a provação não é ruim. Né? Tem que ser feliz, se alegrar. Lógico, você está sendo provado. Agora, se é por pecado, tem que se arrepender. Porque pode vir sim, realmente, mas nem tudo que você... Tem gente que é assim, você está passando por uma luta, deve ser pecado. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser alguns casos por pecado, mas pode, na maioria das vezes, você é uma pessoa que está caminhando, está buscando ao Senhor, vai passar pelo deserto. Jesus foi para o deserto, por que nós não vamos? E aqui fala, feliz é o homem que persevera na aprovação. E a gente vê exatamente a vida de Davi assim. Ele não foi para uma caminhada difícil. Eu vou ler para vocês aqui o começo da vida de Davi, né? Porque a gente pensa que foi sempre maravilhas, né? O rei de Israel, né? Aquele cara próspero,
né, o coração segundo o coração de Deus. A gente sonha de quero ser esse exemplo aqui, e deve ser sim, desejar ser igual ao rei Davi, o que ele tinha, as bênçãos, não tem nenhum problema nisso, mas aí Deus vai tratar da mesma forma, de repente, o seu coração. Deus vai sondar o seu coração. Deus vai, às vezes, em alguns casos, espremer para ver qual é o suco que vai sair, né, da sua vida. E Davi, olha, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, eu vou ler para vocês aqui, e a gente vai ver aqui, né, que o quanto foi difícil a vida desse jovem. Primeiro versículo diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Presta atenção, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Versículo 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Assim acontecia quando o profeta ia nas cidades. As pessoas, opa, o profeta vai trazer uma mensagem agora, será que é boa? Aí ele fala, e disse ele, versículo 5, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, que Eliabe é o primogênito, né? Trouxe logo o primogênito e disse, certamente, o profeta olhou para aquele homem e falou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas eu imagino que ele deve ter falado no coração, não publicamente. Porque, porém, o Senhor disse a Samuel, eu imagino que ele, quando ele viu, deve ter falado, Senhor, certamente é esse. Na sua mente, eu falando com Deus, certamente é esse. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Então ninguém pode fugir de Deus. Eu posso me enganar, eu posso olhar para a sua vida e você tem uma aparência boa, né? Talvez é um grande erro até mesmo maioria das igrejas hoje, é que a gente está colocando pessoas no púlpito pela aparência, pelos diplomas, e não tem nenhum problema ter diploma. O problema é não ter a confirmação do Senhor, né? Porque a gente está colocando, às vezes, pela aparência, porque fala bem, porque tem títulos, porque tem diplomas. Olha, eu acredito que não tem nenhum problema nisso. O problema é quando é rejeitado no coração. E o Senhor, da mesma forma que o profeta Samuel se enganou, muitos de nós, às vezes, nos enganamos. Não consultamos a Deus. E não buscamos direção em Deus para saber, porque Deus, ele sonda o coração. Talvez o profeta deve ter olhado para aquele camarada que ele trabalhava para o exército de Saul. Aquele cara devia ser forte, devia ter as suas habilidades, os seus títulos, né? Talvez as suas medalhas. Olha, com certeza deve ser esse. Mas o Senhor, não. Você olha o exterior, você olha a capa. Eu vou lá no coração. Deus olha para o coração, Deus sonda o coração. Isso é muito importante, a gente saber que a gente não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como enganar a Deus. A gente pode enganar ao homem, mas a Deus ninguém engana. Amém? Ninguém engana a Deus.
Porque Deus sonda o seu coração, não só aqui, na sua casa, no seu trabalho, aonde você caminha. Deus conhece o teu coração. Isso ninguém vai fugir disso. Ninguém vai fugir dessa aparência. Deus julga, Deus olha para os corações. Versículo 8. Então chamou Jessé, que já era o segundo, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Ele deve ter falado, nem a este tem escolhido. Então fez Jessé passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Uau! Imagina, o profeta falou que vinha aqui na tua casa, vamos sacrificar, vamos santificar, que ia fazer algo. E ele... Deixa eu botar aqui então. É porque está sem a espuminha. Está sem a espuminha, por isso está fazendo muito barulho. O profeta vai lá e o Jessé apresenta 7 filhos. Ficou muito baixo agora, né? Tá bom? Dá para escutar? Jessé apresenta os 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Deus não se engana. Deus não se engana, o profeta sabe. Deve ter algum outro filho. Aí vamos lá, no versículo 11 ele fala assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta, o pai falando, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. O pai deve ter olhado, aquele lá, cuida só de ovelhinhas, aquele não tem capacidade, aquele não pode. Parece a gente fazendo, a gente menospreza as pessoas, e diz assim, apacenta ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui, até que ele venha aqui. Imagina, gente, o pai, 7 filhos, e deixou o rei de Israel, aquele que o homem reprovou, aquele que o próprio pai reprovou. A gente pode ser reprovado por qualquer uma pessoa, mas se a gente é aprovado por Deus, o importante, em primeiro lugar, lógico, é ser aprovado por Deus. Pode me dar aqui. Obrigado. O importante é ser aprovado. Amém. Glória a Deus. Pode ser reprovado pelo pai, seja por quem for, mas se o teu coração é reto, lá no secreto, está trabalhando, lá onde ninguém vê, Deus está vendo. Amém? Deus está vendo o teu coração. E olha que ele vai falar: porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Gente, é Deus que exalta. É Deus quem exalta as nossas vidas. É Deus. E aqui a gente vê claramente, nós não vamos, imagina aquele momento, o coração do pai, como é que deve ter ficado os irmãos. É esse o cuidador daquelas ovelhinhas que está lá. Ninguém sabe desse menino. E era um menino de verdade. Versículo 12. Então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Imagina, gente, que coisa linda, aquele que estava ali, que Davi deve ter chegado assim: sou eu? Porque o profeta, quando vinha, gente, era um momento de acontecer algo. E o profeta escolhe aquele que ninguém qualificava, aquele que estava desprezado por todos.
até pela própria família, que é mais doloroso do que isso, porque a própria família não acredita nos filhos. É pior ainda, ele podia ficar em depressão, podia estar sofrendo. Nem meus pais acreditam em mim. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Gente, o Espírito de Deus era uma coisa que acontecia com poucas pessoas. O Espírito, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre algumas pessoas, e o profeta ali agora vai lá e o Espírito de Deus, se você segue lendo depois os versículos seguintes, o Espírito de Deus que estava sobre Saul, sai de Saul, e agora ele vai usar a vida de Davi, esse homem que a gente está falando que é segundo o coração de Deus. Agora ele vai fazer coisas tremendas com Deus, mas o coração dele já era reto diante de Deus. E agora no capítulo seguinte, a gente vai ver, porque a gente pensa que foi assim de um acaso. Deus não escolheu Davi por um acaso. Deus sondou, Deus conhecia quando ele estava lá. Por isso que, quando eu imagino que aquele Salmo 34 já era uma realidade na vida dele, no versículo 1, 2 e 3, porque ele estava cuidando das ovelhas ali, mas eu imagino que devia ser um coração adorador, né? Uma pessoa que devia estar lá sozinho, não estava nem subindo em púlpito, não tinha nenhuma luz para cima dele, ninguém estava vendo, mas ele estava lá louvando a Deus. Podia ser, talvez, nenhuma esperança, nenhuma expectativa dos pais naturais dele, mas ele sabia que Deus podia estar olhando para ele, aquele momento de sozinho ali, buscando a Deus, se humilhando, né, adorando a Deus. Você tem ideia? Eu fico imaginando aquele momento de adoração. A gente vai ver aqui que ele vai relatar algo importante. E no capítulo 17, você vai ver que os irmãos menosprezavam Davi, aquele que cuida de poucas ovelhas. Volta para lá, o menino. Desprezado pelos irmãos. Versículo 11 do capítulo 17. Agora você sabe aquela grande história de ser a história de que ele vai confrontar ali, vai ter uma ação de Golias, né? A história de Golias que vem afrontar Israel, né? E o povo, a Bíblia diz que o povo todo o tempo com medo, tremendo, né? O rei com medo, não tinha, agora nós estamos derrotados, agora nós estamos perdidos, não tem mais esperança. 1 Samuel 17, 11, né? Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Versículo 12, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Ele só apresentou 7, agora você vê que ele tem, a história de Davi está sendo contada aqui como 8 filhos. Para você ver que o pai nem apresentou. E nos dias de Saul, era este homem já velho e de adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Então, provavelmente, o profeta, eles deviam ter uma estrutura, devia ter uma caixa, uma embalagem, um histórico, né, de experiência. Olha, esses com certeza vão ser o próximo rei de Israel. Mas, de novo, Deus olha para o coração. Foram-se, né, esses 3 filhos foram à guerra, Eliabe, o primogênito, e segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Versículo 32, do mesmo capítulo, resumido, né? E Davi disse a Saul, não desfaleça, por causa da história das afrontas de Golias, não desfaleça, né, o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu, olha o Davi, o homem natural, de novo, olhando para o exterior, né? Olhando para a caixa. Contra este homem, contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és
moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. De novo, agora o rei de Israel vai olhar para a vida de Davi, vai falar, você não vai ter condições, você é menino, né? Você não tem uma capacidade, você não tem uma estrutura para poder destruir esse Golias. Mas a gente sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Aí então disse Davi a Saul, teu servo, olha só, agora a gente vai ver a história de Davi lá no secreto, ele vai relatar para a gente aqui, ó, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrara da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhes mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor, os exércitos do Deus vivo. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele percebeu que aquela luta, vocês estão olhando para a aparência, nós servimos a um Deus verdadeiro. E ele não está afrontando a vocês, ele está afrontando ao Deus vivo, ao exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aleluia! Amém? Deus presente, a gente vê Deus já presente lá naquele momento, né, do anonimato. Davi sendo treinado pelo Senhor. Deus trabalhando na vida dele. Quando ninguém estava vendo, ele estava lá tendo trabalho, sendo preparado pelo Senhor. Nós somos preparados pelo Senhor todo o tempo. Né? No momento que ninguém está te vendo, é uma oportunidade de você se apresentar diante de Deus. Vem as dificuldades, Senhor, eu te louvo, Deus, eu te exalto, eu te glorifico. Nos momentos, né, que ninguém está vendo, porque, gente, é muito fácil a gente dar glória a Deus, levantar as mãos na frente das pessoas, mas lá sozinho, que ninguém está vendo, aí que a gente é provado. E Deus vai, como Deus exaltou aqui, usou esse menino, a gente sabe da história, quando ele venceu o Golias, ele lutou contra esse Golias, que o próprio Golias, não só o rei de Israel, a princípio riu, agora a gente vai ver, você pode ver depois em casa, que até o próprio Golias, quando viu Davi, esse menino veio me trazer, parecia uma brincadeira, vocês estão brincando comigo? E você sabe do final da história, o que Davi fez com aquele Golias, porque era o Senhor na vida dele, um coração reto, um coração adorador, um coração que caminhava em todo o tempo. A gente sempre fala, adoração, gente, é estilo de vida. Isso era muito forte na vida do rei Davi. A gente tem que viver uma vida de adoração. E no capítulo 34, versículo 4... você, para dar continuidade aí na leitura, a gente vai ver que ele, não só nos 3 primeiros, ele já manda a gente adorar a Deus em todo o tempo, não só quando estiver o tempo bom, né, não só quando estiver as coisas acontecendo para o bem, né, está tudo bem, mas quando chegar a enfermidade, quando chegar a dificuldade financeira, quando chegar, sabe, qualquer luta, com filhos, com marido, qualquer coisa, continue na presença de Deus, continue adorando a Deus, continue exaltando a Deus, continue firme na presença de Deus, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de buscar, porque Deus está olhando o seu coração, está provando o seu coração, e Ele, como fez com a vida de Davi, Ele continua operando em nossas vidas, ainda no dia de hoje. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, continua fazendo ainda no dia de hoje. Olha o que Davi vai fazer no versículo 4. Busquei ao Senhor. A gente sabe que ele está no meio de uma perseguição. O que ele foi fazer? Ele foi buscar ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores ou das minhas limitações.
busquei ao Senhor, apresentei ao Senhor, talvez na intimidade lá, Davi olhou, Senhor, eu não tenho capacidade para ser, Senhor, me ajuda, me capacita, Deus, tu sabe o quanto é difícil ser rei de Israel, me ajuda. Mesmo que não fale aqui, a gente pode imaginar, porque era um homem que orava, que buscava ao Senhor, que ele mesmo relata que tinha o quê? Limitações, temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Versículo 6, a gente já vê primeiramente, olha, primeiro a gente viu que ele era um adorador, agora a gente vê que ele é um camarada que busca, tinha vida de oração. No versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O que ele está fazendo? Clamou este pobre, o que ele está fazendo? Se humilhando diante de Deus. Deus, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti. Eu não tenho condições de vencer nem o Golias, nem vencer as barreiras, as dificuldades, talvez para a gente hoje serve. Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Deus ama corações quebrantados. Deus ama aquele que a gente busca e reconhece que a gente precisa de Deus nas nossas aflições. E é o que Davi faz aqui, olha, ele se humilha, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Será que é isso que está no nosso coração? Ele reconhece que o Senhor é a proteção dele. Olha no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8, ele demonstra confiança no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ele já fala de experiência própria, de Deus se manifestando, ele viu Deus agindo na vida dele, lá quando ele estava com o urso, quando ele estava com o leão, quando ele viu Deus agindo na vida dele, quando ele estava lutando contra Golias. Quantas as vezes nós vemos Deus agindo em nossas vidas, em causas, em situações diferentes, e deixamos de crer, deixamos de confiar. A gente vê que o salmista aqui, mesmo com aquelas lutas, aquilo ficou cravado no coração dele. Deus era fiel e Deus continuaria com ele todo o tempo. Deus continua. O inimigo quer que você deixe de confiar. E o salmista está dizendo aqui, olha, confia, né? Bem-aventurado o homem que nele confia. Já tinha passado por todas aquelas lutas e ele continuou confiando. Quantas as vezes a gente passa por uma experiência, passa por aquela luta e glorifica a Deus, aí vem uma segunda, a gente esquece tudo que Deus fez. Não é assim que a gente faz muitas das vezes? Ai, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, não vou mais à igreja, é isso, é mais aquilo. Não é assim que a gente faz muitas das vezes? Esquece rapidinho que Deus continua sendo Deus, do mesmo Deus que te livrou numa causa, Ele é poderoso para te livrar na outra, e na outra, e na outra, enquanto você estiver vivendo aqui, que venham até mesmo as provações, se vierem as provações, eu continuo confiando, porque o Senhor está comigo, e eu vou passando de luta em luta, de glória em glória, glorificando a Deus, exaltando, sempre cantando. Foi aquela canção que eu falei? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, ainda que a sua vida seja uma vida de provação, estou te glorificando, mas vai chegar na frente lá, você vai olhar e vai ver, oh, glória a Deus, oh, aleluia, como eu sou agora perseverante, né? Tiago fala, perseverante agora, eu creio, eu tenho paciência, eu espero o seu tempo, porque tu és Deus. Eu amo esse texto, porque para mim esse foi um dos primeiros textos que o Senhor falou comigo no princípio do meu chamado, quando o Senhor me chamou. Então, para mim, Deus mostrou para mim, ó, você precisa ter um coração assim, ó, igualzinho meu servo. Davi, é possível, gente, e é possível. Versículo 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei ao Senhor. Gente, a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. É importante temer a Deus. Olha, sabedoria. A gente, olha, eu sempre acho assim, Deus é Deus que dá bênção, sim, Deus prospera. Mas para os seus, a gente precisa, quando a bênção vem de Deus, a gente precisa estar com o coração temente a Ele.
porque é princípio de sabedoria. Você vê que no próprio texto de Tiago, se você ler depois em casa, ele está falando que a aprovação vai produzir perseverança. Aí depois ele como que muda rapidamente, ele fala assim, você precisa de sabedoria, porque ele está falando assim, olha, Deus está trabalhando nesse coração aqui, com certeza o Tiago falando, né, que está sendo provado, está moldando esse coração com certeza vai ser um coração temente a Deus. E depois ele fala assim, se falta sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. E exatamente a gente vê Davi, um homem próspero. Porque ele era próspero? Porque Deus dava para ele a prosperidade? Por causa do temor ao Senhor. Versículo 10, ele fala assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. E não é só prosperidade financeira, a presença de Deus, o Espírito de Deus agindo, consolando, falando, direcionando. Esse é Deus que Davi servia e que nós servimos. Aí no versículo 34, por causa do temor que ele tinha a Deus, versículo 11, perdão, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele já era um homem, já amadurecido, temente a Deus, passou por várias provações, perseverava na presença do Senhor, não desanimava, lutando, já estava cascudo de batalhas, né? E ele vai lá e fala, no versículo 11, versículo 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue. A gente sabe a história de Davi, o homem que perseguia ao rei Davi. Davi teve várias oportunidades para poder matar o homem que o perseguia. Seria, porém, um momento, várias oportunidades, Deus colocava ali o Saul diante dele, e a oportunidade dele se vingar, mas ele não tinha isso no coração, porque ele era um homem reto diante de Deus. A gente não pode, eu quero deixar claro para você aqui, Davi, não estou endeusando Davi, a gente sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. Amém? Era homem, sujeito às falhas. A gente sabe que Davi também, pastor Márcio mencionou aqui hoje pela manhã, Davi também na sua caminhada fez uma coisa absurda. A gente sabe bem da história, do pecado dele, do assassinato que ele cometeu, né? Então a gente sabe disso, mas a gente vê também que mesmo falhando o rei Davi, no Salmo 51, você vai ver que Davi era um homem reto, um homem que se arrependia, porque um coração segundo o coração de Deus não pode continuar na prática do pecado, mas se arrepende, e se arrepende genuinamente. A gente vê isso na história do rei Davi. Versículo 15, a gente já viu que Davi buscava o Senhor, Davi se humilhava diante de Deus, ele confiava que o Senhor era a proteção, ele sabia que o Senhor estava sempre com ele, o Senhor era a sua provisão, ele vê também que a gente vê que ele fugia do mal, que ele temia ao Senhor. Tudo isso a gente olha para esse Salmo 34, tanta coisa que está sendo espremida, está saindo dos lábios daquele homem que estava em uma tremenda perseguição. Imagina, gente, será que quando a gente realmente, já falei até isso aqui, será que quando a gente é espremido, o que vai sair? Né? Você vai escrever o Salmo, será que podia falar assim que é o pastor André que está escrevendo esse Salmo? Será que isso é uma realidade na minha vida? Será que isso é uma realidade na sua vida? Isso é muito importante, porque o mesmo Deus que sondava os corações, sondava o coração de Davi, é o mesmo Deus que continua sondando os nossos corações. Versículo 15, agora a gente vai ver um homem que tinha intimidade com Deus. A presença de Deus, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Imagina, gente, é muito sério isso, é muito... Naquele momento que ele estava lá sozinho, ele teve o entendimento que o Senhor estava com ele naquelas aflições, naquelas lutas. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Imagina, na sua casa ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo.
né? Pode ninguém estar vendo de fora, mas o Senhor está vendo. No seu trabalho, pode ninguém estar vendo, mas o Senhor está vendo. Pode ser no hospital, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Num problema de justiça, ninguém está vendo, está tudo dando ao contrário, você vai perder, você vai dizer, mas o Senhor está vendo a sua atitude, o Senhor está vendo a sua história, o Senhor está vendo a sua caminhada, o Senhor está vendo a sua vida, as suas atitudes, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Ele fala assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Se você caminha na justiça de Deus, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 16, a face do Senhor está sobre os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Gente, não é de algumas angústias, não, de todas. Todas. É para apresentar a Deus. Os justos clamam. No momento de tribulações, o que às vezes a maioria de nós fazemos? Paramos de vir à igreja. Paramos de louvar. Paramos de clamar a Deus. Isso acontece com a tua vida? Acontece com a tua vida? Não precisa responder não. Acontece com a tua vida? Você para? Você vira uma estátua, não consegue se mover, mas aqui o salmista fala claramente, olha, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, não de algumas, não importa a situação que você esteja passando, o seu papel é de clamar a Deus, porque Deus fez Davi, um pequenininho, desprezado por todos, fez ele matar um urso, um leão, vencer o Golias, que eram coisas impossíveis para um homem. Isso demonstra que nós servimos a um Deus do impossível. O que é a sua situação? O que é o seu problema diante desse Deus que nós servimos? O que é a sua situação? O que Deus, se Deus fez com a vida de Davi, Deus quer fazer com a sua vida também. Basta você tomar atitude e se posicionar como o rei Davi se posicionou. Aí ele vai falar algo aqui que é tremendo, olha. Versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse era o coração de Davi, gente. Se humilhando na presença de Deus. Coração que, Senhor, eu preciso de Ti todo o tempo. Senhor, ai de mim, pecador, Senhor, pequei contra Ti, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Não se afaste da minha presença, não tire o Teu Santo Espírito de mim. Não, Deus, não deixa de agir na minha vida. Renova em mim um espírito reto. Esse é o coração de um homem adorador. É um coração de um homem segundo o coração de Deus. É um coração obediente. É isso que Davi era, é isso que o Senhor busca, é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Muitos são as aflições, versículo 19, do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha só, gente, Davi não falou assim de algumas não. Você vê, em todo tempo te adorarei, vai me livrar de todas as angústias, de todos os meus temores. Davi não falou assim de limitação não, porque ele fala com convicção, porque ele era um cara que tinha intimidade com Deus, confiava em Deus, buscava a Deus, estava na presença de Deus. O que nós estamos esperando? Será que Deus é o mesmo Deus que você serve ou não é? Será que é o mesmo Deus ou não é? É o mesmo Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, versículo 19, o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Vamos ficar de pé. Queria convidar a você a tirar um tempo de meditação. Olha para a sua vida.
Faz uma reflexão. Pastor Márcio fez até aqui, mas quem não estava aqui de manhã, por que não fazer de novo? Né? Por que não? Eu queria que você parasse aqui. Olha, tem um texto que o salmista Davi, ele escreveu lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele vai falar assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está falando assim: Senhor, sonda o meu coração, meus pensamentos, né? Vê se tem algum caminho mau, vê se tem alguma coisa que aqui, ó, não te agrada. Ele fala, me guia pelo caminho eterno. Ou melhor, ele está dizendo, se tem alguma coisa errada, transforma o meu coração, porque eu quero caminhar na obediência até a volta para nossas vidas, até a volta de Jesus. Amém? Repete comigo aqui, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou repetir esse salmo aqui, essa parte do versículo 23. Você fala aí para Deus. Você pode repetir comigo aqui, olha. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus.